Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema números inteiros, representado pela simbologia desse Zzinho aqui, ó, onde você vir esse Z, referência, números inteiros, tá bom? O que são os números inteiros, pessoal? É o conjunto dos números positivos com os números negativos. Veja só a representação na reta numérica ou reta numerada, como queiram. Observe que o normal, quando a gente estudou a partir daqui, ó, nos números naturais, era essa sequência aqui, ó. Simbologia de números naturais era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a setinha prossegue para o infinito, né? Números naturais do zero para frente. O que acontece nos números inteiros, que é esse que nós estamos estudando a partir de agora? Além do zero e os números positivos, existem os números negativos, que eu coloquei em outra cor. Observe. Você vai acrescentar na sua reta menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Crescendo para a esquerda do zero é os negativos. À direita do zero são os positivos. Entendido? Vamos para a próxima parte da explicação. É o conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto dos números inteiros com algumas observações. Tem o conjunto e tem o subconjunto. Veja só. Na parte do conjunto, nós vamos colocar aqui quem são os elementos. Primeiro, como ele cresce para ambos os lados, eu inicio colocando reticência para os negativos. Aí eu coloco, ó, um exemplo, menos 5, para cá seria menos 6, menos 7, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aqui os positivos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, um exemplo. E aqui, ó, reticências. Por quê? Tem reticências para ambos os lados porque continua para os dois lados. Os números inteiros são infinitos, tanto para os positivos como para os negativos. Aqui ao lado nós temos um subconjunto dos números inteiros. Toda vez que você vir essa simbologia aqui, ó, ao lado, em cima do símbolo de números inteiros, significa dizer que são todos os números inteiros, exceto o zero. No caso, eu faria aqui, ó, menos 5, reticência, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí não colocaria o zero, colocaria quem? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e assim ia. Entendido? Mais uma explicação aqui, ó. Quando você vir essa simbologia de mais aqui, ó, subscrita ao conjunto dos inteiros, significa dizer que é o zero, porque não tem aqui em cima o asterisco, ó, então o zero está incluso. Toda vez que você vir o asterisco, exclua o zero. Nesse caso não tem, então o zero e os números positivos. Mais 1, mais 2, que é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Entenderam? Tanto faz colocar o sinal de mais quando ele é positivo ou colocar só o número. Aqui nesse último exemplo da primeira parte, nós temos subscrito um sinalzinho de menos. O que significa dizer isso? Significa que é os números inteiros com o zero e os números negativos. Na realidade, eu vou ter que colocar esse zero por último. Vamos lá. Coloco reticências, né? Aí eu coloco, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Pronto. A partir do zero para os negativos. Aqui embaixo eu coloquei algumas situações em que usamos os números inteiros, ou a simbologia de números inteiros. Veja só, em temperatura a gente fala acima de zero ou abaixo de zero. Quando falamos em temperatura abaixo de zero, é negativo, certo? Graus abaixo de zero é negativo. Graus acima de zero é positivo, ok? 0 grau, acima dele positivo, abaixo dele negativo. Quando falamos em altitude, existe a altitude positiva e a altitude negativa. No caso de altitude, quem é o zero? O zero é o nível do mar, certo? O que tiver acima do nível do mar é altitude, e o que tiver abaixo do nível do mar
é a altitude negativa chamada de profundidade, ok? Positivo altitude, negativo profundidade. E o zero é quem? O nível do mar. Em dinheiro, na questão de dinheiro, quando é positivo a gente chama de saldo, a gente chama de crédito. Isso aqui significa que é positivo. E se tiver devendo, negativo, chamamos de débito. Débito ou dever mesmo, ok? E o zero é estar sem nenhum tostão, zero normal. Não ter dinheiro nem dever. No tempo, o que eu quis citar aqui de tempo é o seguinte. Tempo a gente usa lá em história AC e DC. Significado dessas letrinhas, antes de Cristo e depois de Cristo. Para os países que seguem o cristianismo, ou seja, acreditam em Cristo, a gente tem o calendário cristão, que inclusive nesse ano nós estamos em 2020. O que é que significa esse 2020? 2020 anos fazem do nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo aqui, ó, Cristo é o marco zero. O que vier depois dele é positivo e o que vinha antes dele é negativo. Então, quando falar antes de Cristo, negativo. Depois de Cristo, positivo. Parte de oposto ou simétrico nos números inteiros. Veja só. O oposto ou simétrico, pessoal, é quando vocês observarem do zero um valor que esteja à mesma distância para a direita e para a esquerda. Quem é o oposto ou simétrico de menos 1? É 1, porque os dois estão à mesma distância do zero. Menos 1, para chegar em zero, falta uma unidade, e de mais 1 para chegar em zero, falta uma unidade. Mesma coisa com menos 2 e 2. Tá? Então, a distância de 0 até menos 2 vai ser igual a de 0 até mais 2. Então, esses números são chamados de opostos ou simétricos. Qual o oposto de menos 5 mais 5? Qual o oposto de mais 8? Menos 8. E aqui à frente eu coloquei o módulo. Módulo é essa simbologia aqui, ó. Quando tiver esses dois tracinhos antes e depois do número, ele quer exatamente medir a distância do número que está dentro do módulo até chegar em zero. Então, mais 5 até chegar em zero dá quanto? 5 unidades. Menos 5 até chegar em zero vai dar 5 unidades também. Menos 8 até chegar em zero vai dar 8 unidades. Vejam só, em outra linguagem, nós podemos dizer que toda vez que calculamos o módulo, o resultado que sai dele, né? Mais 5 saiu 5, menos 5 saiu 5, menos 8 saiu 8. Todos os resultados vão sair o quê? Positivo, porque a gente está medindo a distância de onde esse número está, ó, exemplo aqui do menos 2 até o zero. Tem quantas unidades? 1, 2. Então a gente vai contar. Se eu pedir o módulo de menos 2, vai ser 2. Entendeu como é que funciona? Última parte dessa primeira explicação referente a números inteiros é a comparação de números inteiros, usando maior, menor ou igual. Veja só, quando você observa a reta numérica aqui, tudo que está acima de zero é o quê? Positivo. Tudo que está abaixo de zero é negativo. Tudo que está abaixo de zero é menor do que ele. Tudo que está acima é maior do que ele. Aí vamos lá. Comparando, botando maior, menor ou igual. Quem é maior, 0 ou menos 4? Menos 4 vai estar aqui, ó, abaixo de menos 3 ainda. Né? Então, ele é menor do que 0, porque 0 está aqui em cima. Ó. Então, fica aberto para 0. 0 é maior do que menos 4. Aqui, 0 ou mais 2? Mais 2 é um número positivo. Mais 2, o sinalzinho de mais, ou colocar só o 2, eu já tinha dito anteriormente, é a mesma coisa. Então, quem é maior, 0 ou 2? O 2 é mais alto. Né? Ele está acima do 0. Então, o 2 é maior. Então, como é que eu leio? 0 é menor do que 2. Terceiro caso aqui. Menos 3 e mais 5. Quem é maior? Menos 3 está aqui, ó, lá embaixo. Mais 5 vai estar acima desse mais 3. Quem é maior?
o que está mais em cima. E quem é que está mais acima? É o mais 5. Então, fica aberto para ele. Né? Como é que eu leio? Menos 3 é menor do que mais 5. Agora, a grande dúvida. Quem é maior, menos 3 ou menos 9? Você aí em casa vai dizer menos 9. Isso fica errado, viu? Se colocar menos 9. Por que, Alan? Simplesmente porque quando você vai comparar números negativos, ou seja, abaixo de zero, quem tiver mais próximo do número zero é maior. Então, nesse caso aqui, pessoal, qual é o número mais próximo do zero? Menos 1. E aqui, 3, menos 3 vai estar mais próximo ou menos 9, que vai estar ainda lá embaixo? Quem é que vai estar mais próximo do zero? Não é o menos 3, então, consequentemente, ele é maior, certo? Nos negativos, grava essa informação. Nos números negativos, quanto mais próximo do zero estiver, ele é maior, ok? Nos negativos. E zero é maior do que qualquer número negativo. Última observação, e se for dois positivos? 3 ou 9, quem é maior? Óbvio que é 9, porque nos positivos, 3 vai estar aqui e 9 vai estar lá em cima. Quem é maior? O 9, né? Ele vai estar mais acima do que o 3. Então, fica aberto para ele. Como é que eu leio? 3 é menor do que 9. Aqui nesse exemplo, eu coloquei assim. Coloca em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Esses valores que aqui estão. Aqui nós temos menos 8, mais 7, mais 1, menos 3 e mais 5. Lembrando a vocês o seguinte, qual vai ser aí o meu menor valor de todos? O meu menor valor de todos, pessoal, é o menos 8, é o número que mais estaria baixo nessa tabelinha, ó. Esse seria o número mais lá embaixo, ó, porque viria ainda, ó, depois de um menos 3, abaixo dele viria quem? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ele seria mais baixo do que o menos 3. Então, começando, eu coloco menos 8, risquei já. Qual o próximo? Primeiro sempre os negativos. Menos 3. Qual é o maior número negativo? Tá aqui ele, ó. Menos 1. E vai riscando para você não se atrapalhar. Nos positivos é só respeitar a ordem de grandeza. Agora, mais 1, risquei, né? Mais 5, risquei. E por último, mais 7. Beleza, pessoal? Até a próxima.